Rodrigo R. de Carvalho, estamos aqui nesse canal de filosofia, não precisa copiar, e esse ano é ano eleitoral, e se no ano que não é eleitoral a gente já é acusado de ser doutrinador, quem dirá no ano eleitoral com os ânimos tão exaltados, não é mesmo? Ah, minha filha, o bicho vai pegar, né? Se a gente falar qualquer coisa, se a gente der nosso conteúdo de filosofia política, já vai ser motivo para a treta. Exatamente a questão que a gente quer trazer aqui. A função da escola é educar, é ensinar aos alunos habilidades e competências. Não sei se as pessoas sabem, mas os conteúdos, né, os objetos do conhecimento, eles não são exatamente a prioridade, mas sim essas tais habilidades e competências que seriam úteis a qualquer conteúdo. Só que às vezes, se você olhar as habilidades e competências, você vai ver que ao ensinar essas habilidades, nós vamos ser acusados de doutrinação. Por exemplo, Rodrigo, a habilidade EM 13CH103. O que ela diz? Não faço a menor ideia, isso tá aqui no roteiro? Ah, Aonde? Eu tô no lugar errado, então, essa porra. você Ah, achei. selecionou aí, Selecionei identificar. lá em cima, ó. Ah, isso é. Ah, perdão, não tinha visto o negócio em cima. Fantástico. É aquela responsável, Pedro Cortá, por identificar, analisar e discutir o quê? Quase que tudo, né? Questões históricas, geográficas, políticas, econômicas. Então, trabalhar com conceitos complicadíssimos que só de falar neles já cheira a doutrinação, tais como etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo ou desenvolvimento social, já dá pano para manga para treta, né? Exatamente. E o pior de tudo, né, a palavra-chave da filosofia, mas que tá sempre dá problema, é não só analisar, identificar e discutir, mas fazer isso criticamente. Criticamente significa o quê? É você buscar motivos, né, buscar razões para criticar, para avaliar, para tretar sobre esses temas. Então, só aí você já tem um elemento complicador para a educação barra doutrinação. Então, por exemplo, o conceito de etnocentrismo. A gente poderia abordar como as sociedades modernas, na formação dos estados nacionais, desvalorizaram as culturas indígenas e africanas que foram trazidas aqui à força. E alguém pode interpretar que isso é uma espécie aí de doutrinação contra a cultura ocidental, ou então que nós estaríamos ensinando militância radical, identitária, alguma coisa assim. E essa não é a única habilidade assim, não. Por exemplo, Rodrigo, Então, em outro desses números complexos aí das habilidades que o aluno tem que ter, vai abordar o quê? Elaborar hipótese. Então, elaborar hipótese baseada em evidência, baseado em fatos que você vai colhendo ali para sustentar essa hipótese. E essas hipóteses vão girar sobre aqueles mesmos assuntos da primeira habilidade que a gente discutiu. Elementos sociais, culturais, políticos, econômicos. Então, a elaboração de hipóteses, a sistematização de hipóteses, ela também está dentro desse arcabouço, né, do que nós, professores de ciências humanas em geral, devemos fazer, com o objetivo de produzir e entregar certos produtos educacionais. Quais são esses produtos educacionais? São objetos artísticos, são textos filosóficos, são análises sociológicas, documentação histórica, compreensão ali geográfica. Então, todos esses elementos que giram em torno das ciências humanas e são as coisas que nós podemos produzir, que o aluno pode construir através da sua razão crítica, através da forma como ele trabalhou esses fatos, é o objetivo dessas habilidades. então aqui, por exemplo, a gente pode analisar os dados emitidos pela ONU de emissão de CO2, comparar com o PIB per capita do país, comparar com o nível de industrialização, e poderia ser acusado de ser um professor ecologista, né, que está defendendo aí a agenda globalista, sendo que o objetivo é meramente organizar o pensamento, produzir argumentos a partir de dados. Então, o ponto todo aqui é o seguinte: quando um professor faz essas coisas, da qual ele provavelmente vai ser acusado de doutrinação, ele nada mais está fazendo do que cumprir o currículo, né, Pedro Cortá? Então, o currículo que foi aprovado, que foi enviado para a gente, ele manda a gente fazer estas coisas que nós citamos aqui e que poderia ser lido como um tipo de doutrinação. Já já a gente vai ver por que não seria e de que maneira que poderia ser visto como doutrinação. E qualquer professor, eu, Pedro Cortá, qualquer professor que vai discutir assuntos como religião e como política, vai ser eventualmente acusado de doutrinação, simplesmente pelo fato de tocar em temas sensíveis. Por exemplo,
Quando eu faço minha aula de filosofia política, obviamente vai ter o marxismo lá, porque o marxismo faz parte das correntes políticas, assim como o liberalismo. Vai ter aquele aluno liberal que vai olhar e vai falar que só do fato de eu chamar Marx para discussão, eu já estou querendo doutrinar. Assim como os nossos alunos que são ateus, só da gente falar de qualquer filósofo religioso ou de qualquer teísmo, ele vai falar que a gente está querendo ali doutrinar religiosamente a turma. Então, esses problemas a gente enfrenta todo santo dia, não é, Pedro? Exatamente. E no caso do Rodrigo, que é um vermelho safado, realmente pode ser que ele esteja doutrinando. Mas eu sou bem liberal, apesar de assistir Jones Manuel, e acredito em Deus, né? Então, assim, se você vê eu dando aula sobre argumentos ateístas e fala que eu estou doutrinando seu filho, não faz sentido. E então, por isso que a gente está fazendo. Muito bonito isso. Ele é liberal, aí ele não tem ideologia e não está ali doutrinando. É neutro, eu, é neutro. Eu dando aula de liberalismo, eu não sou, né? Não fala assim, o Rodrigo deu uma aula de liberalismo, logo ele não doutrina. Não. Não, a minha visão é neutra, a do Rodrigo é ideológica. Muito bom. E aí, às vezes, até o acusador não sabe exatamente o que ele está falando. Ele confunde doutrinar com abordar temas sensíveis, controversos. Né? Então é isso que a gente vai investigar aqui. O que é doutrinação? Doutrinação é ruim, Rodrigo? Isso é outra questão. Existe educação sem doutrinação? Doutrinação é algo que faz mal mesmo? Ou alguns tipos de doutrinação fazem mal? Então vamos investigar no próximo bloco. Esse episódio é feito com o apoio de Sabiá Registro de Marcas. Se você tem aí um pacote de doutrinação e você quer proteger a sua doutrinação, aí, a sua marca, você pode acessar eles através do contato que está na nossa descrição. E quanto de desconto eles vão receber, Rodrigo? Eles vão conseguir 10% de desconto com o nosso cupom NPC10. Então é só ir na descrição, levar o nosso cupom, entrar em contato com eles, fala, viemos através, não precisa copiar. E vocês vão conseguir 10% de desconto. Ao investigarmos o conceito de doutrinação e a forma como ela é feita, nós percebemos que a doutrinação pode acontecer de 3 maneiras distintas. Ela pode acontecer na forma do conteúdo, ela pode acontecer na forma do método, ou ela pode acontecer no resultado que é entregue, né, nesse processo. Em geral, se ensina o seguinte, que é doutrinação quando o processo educativo que está ali acontecendo acontece em prol, né, em função de uma ideologia específica. Então, se o Rodrigo está ali ensinando uma ideologia específica, um conjunto de crenças, valores e ideias, logo ele não está educando, ele está doutrinando. Certamente vocês já viram isso. E esse conjunto aí que a gente chama de ideologia, né, um conceito específico de ideologia, não estamos falando de ideologia em nenhuma filosofia política específica, mas esse conceito aqui, um conjunto de crenças, eles orientam a sua visão de mundo sobre como as coisas deveriam ser, sobre como nós deveríamos pensar. Então a gente pode fazer uma longa lista que inclui marxismo, que a gente já mencionou, mas também cristianismo, humanismo, islamismo, nazismo, neoliberalismo, liberalismo, conservadorismo, socialismo, nacionalismo, judaísmo, hinduísmo, feminismo, ambientalismo e a lista não tem fim. Qualquer visão de mundo, política, religiosa ou cultural é, tecnicamente, uma ideologia. E se o seu ismo entrou nessa longa lista que o Pedro Cortá nos forneceu aqui, não fique indignado, não fique achando que o seu não é ideologia e os outros são. Porque se fosse assim, ninguém ia ser reconhecido como ideologia, não é não, Pedro? Então, ou todos são ideologia, e aí o ponto não é, o problema não é ser ideologia, é outro problema, ou ninguém tem ideologia. E todo mundo é neutro, igual o Pedro Cortá. Então aqui a gente está trabalhando com um conceito mais neutro, mais amplo de ideologia, que é o quê? Um conjunto de crenças, valores e ideias. Então, uma visão de mundo. Quando você tem uma visão de mundo, não importa se ela é religiosa, se ela é política, se ela é ética, você tem uma ideologia. E aqui, sem conotação de juízo de valor, se é positivo ou negativo. Isso aqui é um juízo de fato. E aí, nessa hipótese do que é uma doutrinação, é doutrinação ensinar o marxismo como sendo o certo, porque o marxismo é uma ideologia. Mas aí a gente tem que se fazer uma outra pergunta. Por que ensinar uma ideologia, sendo que a gama de ideologias é tão grande, e muitas pessoas têm, né, várias dessas ideologias, por que é sempre errado ensinar uma ideologia? Isso é uma questão que a gente tem que se colocar. Uma das razões por que isso acontece
é que, teoricamente, a gente deveria ensinar virtudes intelectuais. Então, a curiosidade do aluno, a sensibilidade do aluno, a busca dele ter a mente aberta, a mente crítica, a questionar as verdades pré-estabelecidas. Tudo isso parece absolutamente incompatível com a gente entregar para ele um pacote ideológico específico, como se fosse uma verdade dogmática. É por esse motivo que nos estranha quando um professor quer entregar uma ideologia como se fosse ciência boa. E essas virtudes intelectuais, em tese, né, é o que vai garantir a esse aluno que não fique à mercê desse mundaréu de ideologias, desse mundaréu de fake news, desse mundaréu de desinformação que ele está navegando na internet. Então o objetivo é fortificar, deixar ele parrudo intelectualmente, para ele saber separar o joio do trigo, para ele saber mensurar o que são crenças e o que são argumentos bem sustentados, embasados em fatos, e que tem algum motivo para você pôr fé nele. O pensamento ideológico, em contraste, vai te levar a acreditar que certas crenças que são controversas, né, dependendo dos grupos que você está se envolvendo, são, na verdade, dogmas confirmados e infalíveis. E isso tem a ver com a natureza dos grupos mesmo. Então, por exemplo, se eu sou professor de ensino religioso, eu não posso ensinar que o catolicismo é a verdadeira religião. Eu tenho que explicar o que as religiões acreditam. E se eu tiver uma pergunta que entra num tópico controverso, como já me aconteceu quando eu dava aula de ensino religioso, quem foi o primeiro papa? Eu tenho que qualificar o debate. Eu tenho que falar, olha, os católicos acreditam que Pedro, apóstolo, foi o primeiro papa. Os protestantes acreditam que o primeiro papa foi em tal século, e aí nesse período a igreja era diferente, era assim, assim, assado. Diferente do que se eu tiver numa catequese. Se eu for catequista, você se matriculou na catequese, você está ali para aprender o que os católicos acreditam e se torna católico. Aí eu não preciso qualificar dessa forma o debate, eu posso só te ensinar o que ali acreditamos ser verdade. Então você consegue perceber a diferença entre passar uma visão de mundo e ter um processo educacional de discutir correntes, ideias? Sendo isso verdade, nos parece que a afirmação muito comum hoje em dia, que a verdadeira educação é aquela que faz livre de qualquer ideologia, ela também traz elementos que a gente poderia chamar de contraintuitivos. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é possível ensinar alguma coisa sem ter uma ideologia, com uma concepção absolutamente neutra da educação? Será que seria isso viável? Ou até mesmo desejável? Que a questão aqui é, materiais didáticos têm um viés, professores têm um viés, gestores têm um viés, o político que decide a política pública educacional tem um viés, o pesquisador tem ideologia, e por mais que a gente tenha o esforço de ser neutro, de ser objetivo, né? Ser neutro tem gente que não gosta, mas por mais que você tente ser objetivo, deixa claro o que você acredita, o que é fato concreto, o que pode ser discutido, as nuances. A verdade é que um pouco do seu viés, um pouco da sua ideologia, sempre vai respingar nos seus recortes, nas suas abordagens, na sua forma de se expressar. Todo tópico tem nuances, tem pequenos detalhes que podem ser ignorados ou exagerados, dependendo da situação. Então, por exemplo, se nós vamos lá igual fazemos, né? Estamos aí com a televisão fazendo isso todo o santo dia, defendendo os valores da democracia como os valores superiores, como os valores que a gente precisa resguardar. Isso em si já não é uma ideologia? Então, quando eu falo que a democracia é a melhor forma de governo e faço a defesa de suas instituições, da forma como as coisas funcionam na democracia, eu não estaria doutrinando em prol da democracia? Então, vocês conseguem perceber o tamanho desse problema? Qualquer tipo de instrução pode ser chamada de instrução ideológica. Então, a própria educação formal parte do ponto de vista de que o ser humano é uma coisa específica e que ele tem que ser levado dessa coisa para uma outra coisa. Então, a educação formal, em certa medida, a gente pode dizer que ela também é ideológica. E a gente poderia dizer, então, que ela é doutrinação? Então, tudo é doutrinação nesse aspecto? E aí, essa educação cívica, a gente tem a intuição de que ela é boa, que ela não é ruim, que ela não deveria ser mal vista. Então, qual que é a diferença aqui? Porque pensa comigo, se a gente estivesse numa ditadura militar, ou então se o Jones Manuel fizesse a revolução e instaurasse o regime comunista, como seria a educação cívica? Seria boa também ou teria algo errado? Então parece que o problema não é ensinar os valores cívicos daquela sociedade. Parece que os valores da ditadura são problemáticos e os da democracia não. Uma forma de abordar isso é você falar que quando uma ideologia ensina crenças verdadeiras e justificadas, ela é boa. Quando ela ensina coisas injustificadas, ela é ruim. E aí ensinar más ideologias é algo doutrinatório
enquanto ensinar boas ideologias é educação. O problema é qual, Rodrigo? O problema é que nem sempre é claro, né, Pedro? Qual ideologia é perigosa? Claro, tem umas ideologias que falam assim: ah, nós somos uma raça superior e temos que escravizar e destruir as outras raças. Está muito claro que essa ideologia tem um problema gravíssimo aí, deve ser combatida. Mas há ideologias que elas não são explicitamente agressivas e nem problemáticas. Então, como que a gente vai conseguir diferenciar essas ideologias, discernir e, de alguma maneira, separar o joio do trigo nesse aspecto? O fato é que pessoas absolutamente brilhantes, inteligentes e legais discordam ideologicamente sobre religião, sobre política, sobre ética, sobre estética, sobre os diversos assuntos. Então nos parece que não é só uma questão, né, da pessoa malvada ter uma ideologia também malvada. Não é esse o ponto. Isso só mostra pra gente que o conceito de ideologia ele não é um bom conceito para a gente discernir o que é essa doutrinação ruim que a gente chama tanta atenção na questão da educação. Isso sem citar o fato, né, Pedro? Você imagina se seria possível fazer uma aula de filosofia política, um curso de filosofia política, sem citar todas essas tradições que nós falamos aqui: liberalismo, anarquismo, socialismo, trabalhismo brasileiro, nacionalismo. Como que a gente faria um curso se a gente não puder falar de nenhuma ideologia? Então, isso seria absolutamente impossível e esvaziaria o conteúdo das diferentes disciplinas das ciências humanas. Sem contar o fato que os alunos, as crianças, as pessoas de maneira geral, não iam conseguir mais lidar com o fato de que há pessoas que pensam diferentes dela. Então, não ia nem conseguir compreender o que essas pessoas pensam, uma vez que elas não poderiam ter um lugar para ter um contato com essas ideias diferentes e aprender algo sobre elas. Então, se essa opção não é muito boa para a gente distinguir entre doutrinação e educação, vamos para uma das outras duas que a gente disse que temos aqui hipóteses do que é ideologia. E agora, a ideologia através do método de ensino. Então vamos à segunda, que é a do método. Superamos essa questão do conteúdo, vimos a dificuldade e vamos ver como que funciona com o método. Uma das teorias vai dizer o seguinte, da superação da racionalidade. Vai dizer que ocorre doutrinação todas as vezes que os professores levam o aluno a certas conclusões sem dar a eles as bases racionais para chegar àquela conclusão. Então, quando você não produz uma argumentação, sustenta ela em fatos, em lógica, monta esse arcabouço teórico, ideológico, e entrega para ele isso tudo bonitinho, para ele olhar e falar assim: ah, eu concordo com essa e essa premissa, com esse e esse argumento, então eu chego à mesma conclusão com essa teoria, logo eu me filio a essa tradição. Então, se o professor não faz essa construção, ele estaria sendo doutrinador. Então, qualquer tema é permitido aqui, porque a questão não é o conteúdo, mas a forma de ensinar. Então, pensa, por exemplo, as aulas de filosofia da religião. Então, imagina que eu fosse um professor ateu e eu estou dando aula de ateísmo. E os alunos, gostem ou não, eles são cativos, né? Eles são obrigados a assistir minha aula. Eles têm que cumprir essa carga horária, têm que fazer as atividades para receber nota. Bom, se eu, na forma de ensinar, na forma de avaliar, não permitir que eles explorem os argumentos teístas, ou seja, se eu defender apenas o ateísmo, ensinar apenas o ateísmo, no sentido de só mostrar os argumentos ateístas como argumentos que fazem sentido, que são fortes, que são bons, eu estou criando uma educação ideológica. Então, portanto, estou criando uma educação doutrinária. No sentido de que os alunos vão aprender os argumentos ateístas e nunca poderão avaliar os argumentos contrários, objeções, sem serem punidos. Qual que é o ponto aqui no que o Pedro comentou? É que o aluno fica sem ter as condições para julgar criticamente aquela certa teoria, aquela certa ideologia, uma vez que ou é negado a ele o acesso aos contra-argumentos, às teses contrárias, ou ele é coagido, né, através da nota, através de alguma estrutura ali de coerção social que vai ser feita para impedi-lo de usar livremente sua racionalidade e sua crítica. E isso acaba sendo doutrinação porque fica muito claro, né, que o professor ele não agiu na boa-fé de desenvolver aquelas habilidades intelectuais que nós citamos lá acima, de libertar o aluno para que ele possa ele mesmo analisar criticamente as teorias, os fatos, as situações. Mas ele está fazendo um direcionamento no ensino desse aluno, tentando levá-lo a uma certa conclusão específica. Então, uma versão não ideológica, não doutrinária, é você abordar os dois lados. Então, argumentos a favor ou contra a existência de Deus. Ou ainda, mesmo que você só vá fazer um curso sobre ateísmo num bimestre, que nesse curso existe espaço
para críticas, para objeções. Então você não pode só aprender os argumentos, você pode também levantar problemas aos argumentos. Mas essa hipótese também tem seus problemas aqui na nossa avaliação. Rodrigo, quais são eles? Um dos problemas é a gente apresentar, né, Pedro, marotamente, as objeções, as críticas, só as piores, aquelas fraquinhas, aquelas que a gente já está preparado para apresentar contra a crítica e destruir, derribar de vez essas objeções, essas críticas, fazendo com que o aluno ache que você apresentou todas as críticas, ache que você foi honesto ao apresentar tanto a tese quanto a antítese, mas na verdade você estava manipulando o jogo a todo momento. Ainda que tenha sido apresentado aqui algumas objeções, né, parece que até apresentou só para fugir da acusação de doutrinação. Os alunos não estão, né, em condições, a gente diria, não estão em condição de fato, avaliar criticamente aquelas determinadas teses. Então, por isso, a gente diria que ainda assim, ainda que tenha sido apresentado objeções, foi doutrinação. Outra coisa que pode parecer contra-intuitivo dado o que a gente está dizendo, mas é verdade, que às vezes a racionalidade dos alunos tem que ser levemente suprimida para a coisa poder fluir, para a coisa poder andar. Porque imagina que você está dando aula para o primeiro ano, dando uma aula de lógica, pensamento crítico, e você vai ter que debater cada ponto inicial ali para eles aprenderem as primeiras formas de avaliação de premissa, de avaliação de argumento. Tudo isso vai ser debatido porque vai ser constantemente questionado. O debate não vai evoluir, vai ser um constante diálogo socrático. Todo dia você tendo que definir os termos mais básicos, mais fundamentais, sendo metralhado de todos os lados dos alunos. Então, às vezes, para a educação acontecer, tem que suprimir uma parte aí do senso crítico e avançar aí nesses fundamentos, e aí quando as pessoas todas tiverem esses fundamentos, aí você consegue construir o pensamento crítico em cima disso. E outros dois problemas que nós enfrentamos fortemente, principalmente nós, né, professores de filosofia e sociologia, que temos muitas turmas para completar o nosso cargo, é a questão do tempo. Nós temos 50 minutos de aula por semana apenas, e a quantidade de alunos. Por ter mais turmas, nós temos, às vezes, 700 alunos. Então, é impossível a gente conseguir fazer esse processo que o Pedro chamou a atenção aqui, de ver se todos eles entenderam, se definir os termos bonitinho, se ver, conseguir ir atrás daqueles que se perderam no caminho, para colocar eles no mesmo ponto, para poder ir avançando devagarzinho nesses 50 minutos semanais que nós temos. Então, isso se coloca como um obstáculo gigantesco para o desenvolvimento disso. Às vezes a gente precisa passar um conteúdo mais massificado, né, Pedro? Mais, né, sólido ali, mais uma lajota mesmo de conteúdo. Ó, esse aqui você tem que lembrar na hora da prova, pá, acabou. E aí, com isso, não dá tempo de apresentar essas nuances, né, que são tão importantes para a formação desse pensamento crítico. Bom, dados os limites dessa segunda hipótese, a gente pode olhar agora para os resultados. E a ideia aqui é a seguinte: a doutrinação, quando um processo educacional produz dogmatismo em relação a um determinado assunto. E aí a gente precisa fazer uma rápida digressão na diferença entre dogmatismo e dogma. A palavra dogma vem do grego e significa simplesmente opinião, né, decreto, uma crença. Então, originalmente, era um princípio neutro, né, usado ali para se referir a algum princípio estabelecido por alguma autoridade, seja ela política ou religiosa. Mas, com o tempo, isso foi se transformando e, em vez de ser só um princípio estabelecido por essa autoridade, ela se relacionou mais com uma verdade última que foi ali instituída, descoberta, chegada à consciência. E essa verdade, obviamente, ela se torna uma coisa inquestionável. E daí que vai vir o grande problema desse conceito. Então, por exemplo, as pessoas que seguem uma determinada religião têm certos dogmas que você não pode questionar. Você pode até no seu processo educacional levantar questões, né, se perguntar, mas se você for viver aquilo ali daquela forma, você não tem como questionar. Ele é um dogma já estabelecido. Então, por exemplo, a Santíssima Trindade entre os cristãos, ou a unicidade de Alá entre os muçulmanos. Se você quiser ser católico, se você quiser ser xiita, você tem que acreditar numa dessas duas coisas. Na Grécia Antiga, na filosofia, você via esse tipo de uso para as escolas filosóficas. Então, por exemplo, o conceito de dualista. Ou se você quer se dizer platônico, você tem que aceitar este dogma, esse princípio, que é um princípio que constitui essa teoria específica. Só que com o tempo vai passando, essas coisas vão se desenvolvendo e o termo vai ganhar um peso diferenciado com as religiões, em especial com o cristianismo, que vai fazer os seus concílios, que vão tomar decisões que são daquele segundo tipo, decisões onde verdades fundamentais são esclarecidas, são trazidas ali a termo e que não podem ser questionados
e os fiéis daquela religião vão ter que seguir esses dogmas. O objetivo, é claro, é unificar a fé e combater as chamadas heresias que fragmentavam os fiéis. O Credo Niceno, por exemplo, é uma dessas declarações de fé que busca essa unificação do cristianismo, colocando sob o mesmo guarda-chuva suas teses centrais. Se você quiser detalhes disso aí, você pode conferir nosso episódio especial de Natal, Jesus Cristo, Verbo Encarnado, onde a gente fala aí dessa aventura do estabelecimento do dogma e a disputa com os gnósticos. Mas na filosofia, a epistemologia que vai estudar essa questão do dogmatismo. Qual que é a diferença dogma-dogmatismo? Dogmatismo é uma adesão rígida a certas ideias, certos conceitos, sem criticá-los. Isso aqui dentro da filosofia, não é um problema as pessoas que têm uma fé aderirem aos dogmas da sua religião. Mas se na filosofia você quiser ter esse mesmo nível de aderência, aí a gente tem um problema de dogmatismo. Porque, dada a natureza das ciências e da filosofia, tudo pode ser questionado e tudo pode ser criticado e posto sob revisão. Afinal, se o heliocentrismo ganhou a batalha aí depois de milhares de anos de geocentrismo, tudo pode sempre estar errado. A gente só vai saber depois de criticar. Então, o pensamento é dogmático quando ele não abre esse espaço para a revisão. Então, o ponto aqui que o Pedro está chamando a atenção é que ter convicções é normal. Isso aí é tranquilo e suave. O problema não é ter convicções. O problema é quando você chama de convicções um tipo de conhecimento que você não está disposto a ouvir as evidências em contrário, os argumentos em contrário. Então, você não está disposto a colocar aquilo em dúvida, colocar aquilo em suspenso para ver se é isso mesmo. Então, a postura dogmática ela se caracteriza tanto na religião quanto na política quando você está, digamos assim, psicologicamente impedido de aceitar e de analisar e de avaliar qualquer tipo de crítica à sua tradição religiosa ou à sua tradição política. Então, a pessoa que não consegue receber uma crítica, entender essa crítica e responder essa crítica, ela já nega automaticamente, simplesmente porque é uma crítica, porque está dizendo algo diferente daquilo que ela acredita, essa pessoa está dentro dessa postura dogmática. Então, o dogmatismo é o oposto do espírito crítico, que é justamente sobre você colocar suas ideias à prova, botar a cara a tapa, né, como a gente fala. E aceitando, inclusive, revisões quando for necessário. Então, vamos considerar o seguinte, um regime autoritário que diz que qualquer crítica ao governo do momento é um ato de traição. E aí isso resulta, obviamente, em dogmatismo. Por quê? Apesar de nós termos ótimos motivos para defender esse ensino da liberdade, da crítica, da independência do raciocínio, neste modelo específico aqui, isso vai ser absolutamente ignorado, isso vai ser coibido, isso vai ser impedido. Mas aí surge aquela outra pergunta que a gente já fez. Será que dogmatismo em todos os casos é ruim? Por exemplo, se a gente tiver dogmatismo em relação à eficácia da ciência e ao negacionismo de vacinas. Então, nós não vamos levar a sério o debate com pessoas que negam as vacinas. Se você pensar sobre isso, que foi o que aconteceu na pandemia, então existe aí algum dogmatismo nesse debate, né? Então, será que isso é sempre ruim? Então, se eu ensino aos meus alunos esse pensamento crítico, essa habilidade de ver coisas incoerentes, ilógicas, de perceber fatos que são contraditórios a certas teorias e aí desmontar essas teorias, esse aluno não está sendo dogmático ao rejeitar essas teses falsas. Ele está só simplesmente usando as habilidades, né, que ele desenvolveu de crítica. E isso claramente é algo positivo. Afinal, a educação foi feita para isso, né? O grande problema disso é que, como nós falamos anteriormente, todos os ismos acham que estão com a verdade, que estão corretos. E cada um que rejeita ou que se contradiz ou que faz objeções está errado. Então a gente precisa ter um critério muito bem definido para tentar estabelecer essa verdade e separá-lo do fake news e da mentira. E isso nos leva à ética. Quando alguém acusa um professor de filosofia de ser um doutrinador ou um professor de história, ele está querendo dizer que esse cara está fazendo algo errado. Então a questão aqui agora é: ser doutrinador é algo errado? Se doutrinação consiste em ensinar uma ideologia, vai ser errado se a gente está de alguma forma enganando os alunos. O grande problema é que as ideologias elas frequentemente oferecem respostas fixas sobre diversos problemas. E essas respostas elas são meio que simplificações, uma vez que pessoas razoáveis apresentam objeções e críticas a esses modelos. E quando você ensina uma ideologia com essas ideias fixas
quase que como dogmas, você está dizendo que não há objeção razoável a essas ideias. Então, sei lá, vamos pegar os dois arquirrivais, o liberalismo e o socialismo. Então, quando você vira e fala, o socialismo é o único modelo que vai dar certo, vai libertar o ser humano para uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, isso passa a ideia de que qualquer um que se colocar contra essa ideia é maluco, está pirado e não vê a realidade corretamente. Da mesma forma, a pessoa que defende o liberalismo cai nesse mesmo problema. Ele apresenta como se o liberalismo fosse a única forma possível de organizar a sociedade e todo mundo que se contrapõe a isso é maluco, é doido, não deveria falar isso, está ali só com interesses escusos para fazer essa defesa. O nosso ponto central aqui é que qualquer uma dessas duas formas de fazer isso, a gente está ignorando a racionalidade do aluno ou das pessoas em geral, uma vez que a gente está apresentando uma tese fixa, dogmática, como se ela fosse a verdade revelada por Deus e não tivesse nenhuma crítica a ela, nenhuma objeção a ela que valesse a pena a gente avaliar e a gente justificar. Então isso acaba sendo um grande desrespeito com a racionalidade dos seres humanos. E aí, por mais estrambelhado que o aluno seja no uso da sua racionalidade, ela tem que ser respeitada, porque é o princípio de todo conhecimento. E aí a nossa última hipótese do resultado, ela parece ser a melhor, porque ela permite uma doutrinação boa. Em que sentido? Se nós vamos ensinar que a Terra é redonda, nós vamos ensinar e não precisamos necessariamente levantar ressalvas ou questionar isso. Mas a gente também não pode negar o debate se ele surgir. Então, o aluno nunca ser exposto, por exemplo, a essas teorias aí dos terraplanistas, poderia ser visto como um tipo de doutrinação do bem, doutrinação de boa. Porque chamar para o debate esse tipo de raciocínio seria legitimar de alguma maneira, como se essas teses elas tivessem algum tipo de embasamento. Nós falamos lá em cima que a grande questão aqui é o uso da razão e da crítica para levantar os argumentos e as objeções. Então, se essa tese não tem sustentação nenhuma em objetar a teoria tradicional, trazer ela para o debate não faz nenhum sentido. Só que aí o nosso objetivo é não produzir crenças dogmáticas sobre um assunto. Então, se a crítica vier, se a crítica surgir, ela deve ser feita, né? Então, assim, não tem nenhum assunto que deve ser proibido de debate. Se o aluno levantar, porque ele ouviu por aí, você vai responder quais são os problemas daquela visão, mas não exatamente equalizar ele. É claro que isso é diferente de formações ideológicas de verdade, que é para o seu próprio proveito, né? Você quer se juntar a um determinado grupo, então, por exemplo, eu fazendo crisma, ou consumo voluntário de conteúdo, que a diferença do professor para o YouTube é que você está aqui porque você quer. O aluno está lá porque ele é obrigado pelo Estado e eu estou lá porque o Estado me paga. Então, eu consumo Eli Vieira, eu consumo Catarina Rochamonte, Jones Manuel, que são pessoas completamente diferentes no espectro político, esperando ver o conteúdo do Jones Manuel, comunismo, falar mal do PT. Eu não espero nada de diferente disso. Eu acharia estranho se Jones Manuel abrisse espaço para o Eli Vieira, para a Catarina Rochamonte ir lá falar o outro lado da questão. Não. Eu consumo esses outros dois justamente para ver o outro lado da questão, segundo eles. Então, qual que é o ponto aqui, pensando do ponto de vista dos professores? O que a gente pode fazer para solucionar essa questão? Simplesmente apresentar aquele conteúdo como presente da BNCC. Apresentar que aquilo não foi uma escolha pessoal minha, que quis do meu coração trabalhar aquele conteúdo, mas simplesmente é um conteúdo que tem o seu valor específico, está pensado dentro de um programa de estudo de um tema específico e que ele tem um lugar dentre outros grandes autores que vão aparecer também. Então, eu costumo sempre colocar, Pedro, geralmente a gente tem uns 6, 7 aulas em cada bimestre, são 3 aulas de uma tradição, 3 aulas de outra tradição, para conseguir fazer esse balanceamento de argumentos, de tendências e de escolas filosóficas, justamente para não produzir essa doutrinação, mesmo que às vezes involuntária, né? Não deu tempo de trabalhar, sei lá, uma tese específica e acabou que o curso ficou inteiro de uma tese só. Isso não é bom para o aluno e não é bom também para o professor trabalhar dessa maneira. Tão melhor é quando eu apresento todas as teses e lá o aluno vai e concorda comigo. Ali eu nem contei para ele o que eu penso, quem eu defendo nessa coisa, mas ele chegou à mesma conclusão que eu. Tão melhor é quando é dessa maneira. Ao abordar temas que podem ser considerados polêmicos, como, por exemplo, as mudanças climáticas, você tem que deixar claro também que o objetivo do curso... As mudanças climáticas ser polêmica é muito triste, né? Mas teoricamente é um juízo de fato. Mas a verdade é que é.
você tem que deixar claro que o objetivo não é convencer o aluno nem disso nem daquilo, mas, por exemplo, formular argumentos. Então, se o objetivo dele é falar mal das mudanças climáticas, negar elas, ele pode fazer isso desde que ele formule bons argumentos, porque o objetivo do curso é analisar os dados e formular argumentos. Ele não pode simplesmente negar os dados. Ele tem que olhar os dados e formular argumentos. Então, sempre que possível, apresentar diferentes perspectivas, múltiplas de perspectivas. Isso não quer dizer falar que todo tipo de opinião é igual, como um relativismo raso. Simplesmente apresentar que, na ciência, sempre há espaço para visões distintas. Lembrando que elas têm que estar baseadas no que o Pedro falou, né? Nas evidências, nos fatos. Então, você pode argumentar o que você quiser, sem negar a realidade, sem negar os fatos. Então, baseado nos fatos, você pode argumentar em favor ou em contra diversas teorias. O objetivo é sempre esse: dar o espaço da crítica, mostrar que nenhuma teoria está de pé porque ela é dogmática, mas sim porque ela tem, muitas das vezes, bons argumentos para se defender, para ser colocada de pé. Então, um exemplo que eu encontro muito é do terraplanismo, por causa do TikTok. Ele é muito popular, aparece muito para os alunos, eles sempre vêm perguntar. A gente pode usar isso como oportunidade pedagógica para explicitar, por exemplo, a diferença entre conhecimento e opinião. Algumas coisas são crenças que a gente baseia em evidências empíricas, em experimentos. Outras coisas são opiniões pessoais, são coisas que eu acredito porque eu acho, ou porque o meu valor é mais compatível com essa teoria do que com aquela outra. E aí a gente pode mostrar que existe uma diferença de valor epistemológico nessas duas coisas. Uma política pública baseada em evidências, ela tem mais valor para o público em geral do que uma baseada em opinião. Então, o CO2 aquece a atmosfera, segura o calor, né? É baseado em anos e anos de experimento. Agora, qual é a melhor resposta para o aquecimento global? Aí é uma questão política, uma questão de valores, aí está mais aberta a discussão. E isso é interessante porque ajuda a fomentar a autonomia intelectual do estudante, é mesmo em identificar os erros de raciocínio dessas fontes que eles estão trazendo aí de debate. Então, o ponto todo aqui é dar o espaço para o aluno elaborar suas próprias hipóteses, construir os seus próprios argumentos, valorizar mais essa capacidade que ele vai ter de olhar os fatos e desenvolver seus argumentos, do que se eles são compatíveis ou não com a ideologia, com o conjunto de crenças, valores do professor. O professor também ele pode assumir suas posições. Eu sempre, quando começo a aula, os alunos, a primeiros 5 minutos, perguntam: professor, o que você acha disso? Aí eu falo para eles: no final do bimestre, eu digo o que eu acho. Primeiro, eu vou apresentar tudo que eu tenho que apresentar para vocês. Aí, no final, quando vocês já tiverem todos os elementos, eu falo minha opinião e vocês veem o que vocês acham dela. E aí eu me defendo também. Eles falam que eu estou errado por causa disso, disso e disso. E aí eu posso apresentar os argumentos em contrário, porque que ainda assim, mesmo conhecendo esses argumentos e essas objeções em contrário, eu continuo com aquela posição. Então, o professor ele pode ter uma ideologia, ele pode ter um conjunto de ideias, de valores, de crenças. Ele só precisa deixar isso absolutamente claro e transparente e não proteger essas ideias, essa ideologia das objeções e não se proteger e manipular a opinião de seus alunos. Essa forma de atuar é extremamente respeitosa e uma coisa que ajuda ela é fazer o papel de advogado do diabo. Então você vai defender provisoriamente coisas que você não acredita, com o intuito de mostrar que qualquer posição pode ser criticada. É claro que tem coisas que são mais estabelecidas, mais verdadeiras do que outras, mas tudo pode ser duvidado, questionado, criticado. E isso treina nos seus alunos a capacidade de debater ideias, inclusive as próprias crenças. Se eu consigo me colocar, por exemplo, nós somos trabalhistas, se eu consigo me colocar na posição de um petista, debatendo aí qual é o melhor caminho para a esquerda no futuro, e consigo levantar argumentos a favor, isso me ajuda a fortalecer minhas próprias ideias e os meus debates futuros. Então, o que nos parece é que essa acusação de doutrinação, ela nasce de uma confusão entre pensamento crítico e a militância, e também de uma expectativa irreal em uma neutralidade absoluta. Então, nem tanto é possível essa neutralidade, nem tanto é problemático você ter uma ideologia, e nem tanto você tem que militar loucamente se abstendo de fazer o seu trabalho crítico. Então, a grande questão é você encontrar um ponto de equilíbrio entre esses perigos. Como nós apresentamos aqui, nenhuma prática educativa está livre de ideologia. Isso não é possível, essa neutralidade ela não é possível de ser realizada. Então, o fato é que o que a gente não pode fazer é permitir que essa ideologia, essa doutrinação, se coloque como um obstáculo ao pensamento crítico, ao desenvolvimento da racionalidade. Então, o diálogo, a autonomia e a racionalidade tem que ser o objetivo da educação, para além das preferências ideológicas e das ideias e valores de cada professor. E a gente pontuou aqui as estratégias de transparência, pluralidade, respeito como fundamentais para você poder abordar esse e outros conteúdos sem cair nesse erro,
Mas assim, para a gente terminar, a gente simplesmente não tem tempo de doutrinar o filho de ninguém. Eu sinto te informar. Não tem tempo. 50 minutos, o tempo que você sai de uma sala, vai para outra, alguém te para no corredor, te pergunta, aí tem 30 e tantos alunos por sala, você vai lá uma vez por semana, nesse meio tempo, ele está conversando com os amigos, está conversando com você, está lá na igreja dele, seja lá qual for. Sério, você acha mesmo que eu e o Rodrigo temos esse nível de persuasão para sozinhos, com 50 minutos por semana, conseguimos mudar a cabeça de alguém sobre algum assunto? Quem dirá um assunto tão caro quanto política ou religião, Rodrigo? Pois é, né? Uma coisa assim, a gente não está conseguindo nem fazer o aluno conseguir as habilidades básicas de matemática e leitura. Então, assim, achar que a gente tem a capacidade de colocar na cabeça dele ideias políticas e religiosas, a gente não está conseguindo fazer nem o básico, galera. Então, relaxa aí. A gente não está com essa bola toda, não. Talvez o que aconteça é igual o que aconteceu comigo. Eu não me senti bem informado como um jovem católico e fui me afastando da fé. Então talvez falte um reforço doutrinário aí da sua ideologia para o seu filho. Então tenha esse cuidado, né, de ensinar ele, de explicar para ele os problemas, as objeções, as respostas a essas objeções. E também é um movimento natural também da adolescência, né, Rodrigo? Questionar, duvidar, se ver com os pares, não mais a família, mas os amigos. Então isso também não tem nada a ver com a gente. E já que a gente está falando de doutrinação, como diria Ciro Gomes, ideia não pega, o que pega é Olha a catar fora. doutrinação aí. Então, relaxa, ideia é um negócio que não pega, fique tranquilo. Mas agora, mais conscientes do que é doutrinação, você vai poder direcionar melhor suas acusações ou botar o freio e falar, não, isso aqui não é doutrinação. Só porque meu filho estudou esse tema não quer dizer que é doutrinação. A não ser que a pessoa nos acuse de doutrinação nesse vídeo, né, Rodrigo? Ah, sempre vai ter, tem que ter. Aliás, eu estou esperando por isso. A pessoa falando, olha, você está doutrinando porque você falou isso assim, assim. Mas se você gostou, deixa sua curtida, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário aí contando suas histórias de ser doutrinado ou de doutrinar. E a pessoa que gostou do vídeo pode apoiar como, Rodrigo? Ela tem várias formas de apoiar. Eu agora, a partir de hoje, não falo das outras formas, vou falar só da minha preferida, que é o YouTube. Vire membro do YouTube, porque somente o YouTube... Mentira, eu ia falar que somente o YouTube dá acesso ao vlog do Pedro Portar, mas o Pedro Portar doutrinando, ele está doutrinando. Estou doutrinando, faltando para a verdade, distorcendo. Eu quero que vocês todos virem membro do canal e possam acessar os magníficos conteúdos específicos da que eu estou produzindo e que a partir desse janeiro eu também produzirei. E aí eu vou vir aí com a racionalidade, você pode apoiar também no Catarse ou com o Pix. Só cuidado com o Pix, que você tem que lembrar de mandar um e-mail também falando com a gente para você poder entrar no grupo. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Até mais.